Então, gente, bom dia novamente, sejam todos bem-vindos. Eu peço que vocês depois divulguem essa live, que ela vai ficar gravada, né, para quem não teve a oportunidade de estar aqui com a gente. Então, como eu disse no começo, né, eu fui psicóloga temporária da Aeronáutica por 8 anos, né, então, assim, tenho uma vivência aí como militar, né, fui milico, né, como a gente costuma falar. Então, agora eu estou ajudando na coordenação do curso. Então, como eu disse antes, né, se vocês tiverem de dúvida depois, né, na hora não veio, mas surgiu alguma outra pergunta, vocês podem fazer para a gente depois, nos canais oficiais aí do Estudo Dividido, tá, que a gente vai responder, mas na medida do possível eu vou tentar, né, abarcar, assim, falar um pouco de tudo. A Lu já falou das etapas, eu vou tentar me aprofundar, assim, com a minha experiência, né, então, assim, importante lembrar novamente que vocês têm que ter acesso ao site do CIA, todas as informações, toda a comunicação oficial é feita através desse canal. Então, vocês têm que entrar, porque muita gente teve dificuldade de, onde é que faz a inscrição, não estou conseguindo achar o edital. Então, a Lu colocou, né, vai ficar gravado, www.fabio.mil.br/CIA, porque às vezes vocês jogam no Google e tem um monte de informação, né, do concurso. Vocês têm que ir nesse site que é o oficial, que é o da FAB, tá bom? Então, sempre acessando lá. O público-alvo desse concurso, né, são pessoas de determinada faixa etária, vocês sabem que tem o limite de idade de até 32 anos. Então, o que acontecia na minha época, né? Muita gente acabava de se formar e aí já emendava o concurso. E na aeronáutica tem essa especificidade, né, o que acontece? A gente, às vezes, né, sem uma experiência, sem uma bagagem, acaba emendando o concurso. Como é que foi o meu percurso? Eu me formei e fazer residência em saúde mental, né, durante a graduação. Eu me identificava muito com essa área de saúde mental. Então, eu fiz a residência. Primeiro, eu fiz a prova da residência do UP-UERJ, né, fiquei em quinto, na prova de título fui para sétimo, acabei não entrando, né, porque acho que eram 4 vagas. Aí depois fiz a da residência da saúde mental e concluí a residência. Quando eu estava terminando a residência, né, depois eu posso até contar um pouco mais da minha história no vídeo, né, à parte. A gente pode fazer isso, depois colocar no canal, porque aqui, né, vou falar rapidamente, porque a gente tem bastante coisa para falar da análise do edital. E aí, no final da residência, eu estava naquela, o que eu vou fazer agora, né? E aí surgiu esse concurso da aeronáutica. Na época que eu fiz, era um outro quadro, se chamava QECOA, que é Quadro Complementar de Oficiais da Aeronáutica, né? Na época, como é que era, né? Eu fiz a prova em 2011 para 2012, né? O concurso, ele é bem longo, o processo seletivo é extenso, ele dura mais ou menos 1 ano, né? Na minha época. Agora, de vocês vai ser um pouquinho menor, né? A matrícula já é em começo de janeiro, mas o método foi um total de 1 ano. Então, é bem longo, assim, tem várias etapas, né? E as etapas têm recursos, então ele acaba se estendendo um pouco mais. Então, eu fiz, estava no final da residência, e aí surgiu. Na época era prova para temporário. Hoje em dia, né, temporário é só currículo, que é o quadro do QEUCOM, e prova é só para quem é de carreira, que é o QEUAP. Na época a gente é concursado, mas temporário. Não existia quadro de carreira na época que eu fiz, em 2011. De carreira, acho que o primeiro edital foi em 2014, para a primeira turma em 2015. Então, não tinha essa opção. Tá? Vocês estão tendo essa oportunidade agora de um quadro novo na aeronáutica, que é o quadro de apoio sem psicólogo. Então, né, ainda é bem recente, eu acho que está chamando a atenção ao longo do tempo, né? Cada vez eu acho que está atraindo mais público, mas ainda é bem recente, é bem novo. Então, o que aconteceu? Eu vou falar um pouquinho rapidamente da minha preparação. Eu estava fazendo residência, que a carga horária, vocês sabem que é extensa, de uma residência pode ser até 60 horas, né, semanais, entre 40 e 60 horas. E aí eu trabalhava durante o dia e chegava em casa, mais ou menos umas 5 horas da tarde, eu saía do trabalho. Tinha a sorte de trabalhar bem perto, né, onde eu atuava, né, que era a área programática P32, saúde mental. Então, assim, eu chegava em casa rapidamente, 15 minutinhos. O que eu fazia? Eu tomava banho, comia alguma coisa, jantava e começava a estudar. Eu estudava de 6 às 10, todo dia. Então, assim, é importante que vocês tenham em mente que a preparação para concurso, ela tem um cronograma diário.
mas eu não tenho esse tempo todo, eu não tenho 4 horas por dia. Mas, assim, existe o programa de consultoria, né, de mentoria, que o Estudo Dirigido também faz. Vocês podem adequar a realidade, a rotina de vocês a um programa de estudo, né? Porque vocês, né, naquela época, eu morava com meus pais, né? Não tinha filha, era uma outra realidade. Mas hoje em dia eu continuo concurseira, sempre fui desse mundo de concurso, como a Selma falou, a gente sempre quer dar um upgrade, né? E vislumbrar um concurso melhor. Então, hoje em dia minha realidade é outra, eu não tenho mais 4 horas por dia, mas nem por isso a gente vai deixar de buscar o nosso sonho, né? Então, esse concurso, ele tem uma vaga só, mas é como eu costumo dizer, né? A gente só precisa de uma, só da nossa. E é um concurso que ele é muito atrativo, né? Pela remuneração, você sai com soldo de primeiro tenente, já na época que eu saí era segundo tenente, que é um posto abaixo, né? Você fica durante 7 anos como primeiro tenente, e aí depois você vai a capitão e vai progredindo de carreira, né? Então, a cada 7 anos você sobe de posto. Existe a promoção por merecimento, né? Que é por mérito e por tempo. Então, mesmo que você não vá por mérito, você vai por tempo de qualquer forma. Então, a cada 7 anos, que a gente chama de interstício, você sobe um posto, né? Então, esse quadro, especificamente, já chega, já é o primeiro tenente, né? Já se forma primeiro tenente, ganhando um soldo, que a Lu falou ali, né? O bruto é mais ou menos 9.000 e pouco, o líquido é 8.200. Né? Tem algumas variações. Durante o curso, você não vai receber esse soldo integral, você é considerado estagiário, né? Alguns outros cursos se chama de aluno, da EPICA chama de aluno da AFA, mas de oficial se chama de estagiário, porque você vai para a etapa de estágio de oficiais, que é lá no Ceará, em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, você já sai ganhando esse, né, lá durante o estágio, você sai mais ou menos com um soldo de 5, 6 mil, mais ou menos, acho que é 60%. Mas quando você se forma, já sai ganhando esse valor, né? E vai progredindo, né? Você vai tenente, capitão, major, tenente-coronel. O topo da carreira é tenente-coronel. Não é coronel full, que a gente chama, né? Que é o coronel topado, né? Que tem tenente-coronel e depois coronel full. Para por aí, mas o salário de um coronel, tenente-coronel hoje em dia, né? O soldo, a gente não fala salário, 11 mil, 3 mil a mais que o de primeiro tenente. 11.250. Então, é um ótimo salário para psicólogo. Na época, um atrativo para mim também foi isso, né? Porque eu falei, gente, psicólogo é difícil a gente ganhar um salário desse trabalhando na área da saúde, né? Porque quando eu fiz o concurso, tinha essa divisão de vagas. Tinha a psicologia clínica, organizacional e a educacional, escolar, né? Então, qual era a diferença? Psicologia clínica ia para a área de saúde, né? Trabalhar em hospitais e tudo mais. Organizacional ia para as instituições, né, de organização, especialmente o IPA, que é o Instituto de Psicologia da Aeronáutica, que é onde concentra os psicólogos organizacionais. E tinha outra opção, que era psicólogo educacional, que trabalhava nas escolas, né? Porque a FAB, assim, como todas as instituições militares, eles têm as instituições de escola, que são de formação dos alunos. Inclusive, o CIAR é uma delas, que é para onde vocês vão, quando, né, fizerem o estágio de adaptação. Então, os psicólogos que ficam lá, fazendo acompanhamento dos alunos, né, do processo de adaptação. Tinha uma psicóloga, na época eu lembro dela, né, que participou do nosso curso de formação, então ela dava orientação, fazia algum acolhimento, algum atendimento durante o processo de formação. É importante também, né, porque a gente sai da civilândia, como a gente chama, né, um mundo à parte, o militarismo. A gente fala que o mundo civil é a civilândia, e o militarismo é um mundo à parte. Tem vocabulário próprio, tem jeito de funcionar próprio, né, como se fosse uma irmandade ali, tanto que se chama de mãos de arma, o pessoal da sua turma, né, e onde você vai existe essa identificação, né, como militares. Então, é uma irmandade. Então, assim, é importante ter o psicólogo nesse processo, né, de acompanhamento. Hoje em dia, o que acontece? É uma vaga só, né, para a carreira. A gente, às vezes, espera, né, todo ano eu espero, será que vai ter 2 vagas esse ano? Porque, assim, realmente há uma necessidade de reposição do quadro de psicólogo muito importante dentro da aeronáutica. Eu, por exemplo, saí, a minha vaga ficou ociosa. A psicóloga que trabalhava comigo, também quando saiu a vaga dela, ficou ociosa. Eu fiquei durante 2 anos, eu acho, sozinha no setor de psicologia, como militar da ativa. A gente, mesmo temporário, é considerado militar da ativa.
e eu fiquei sozinha no setor. E eu saí agora, eu tive a informação que não houve reposição, né? E a reposição provavelmente da minha vaga e da dela, que é uma área de saúde, vai ser feita por pessoal, por psicólogo temporário, que é uma outra opção também, né? Para quem quer ingressar no militarismo, é você ser psicólogo temporário, né? Mas nada como você ser de carreira, uma carreira estável, progressão de posto, né? Aquela garantia que todo mundo quer de estabilidade. Então, o que acontece? A outra coisa que vocês precisam estar atentos, né? Que militar, ele é considerado militar 24 horas. Tá? Não quer dizer que você vai trabalhar, né, fora do seu horário de expediente, mas que você tem essa noção de que você pode ser acionado em algum momento. Você pode ter, por exemplo, quando foi que existe um plano de acionamento em cada unidade. Houve reuniões, houve divisões de grupos, onde a gente, os tenentes, né, nós, né, que éramos oficiais, a gente sempre está à frente. Né? Tanto que, como a Lu falou, né, existe a EAP, né, Exame de Avaliação Psicológica. Esse EAP também existe o perfil profissiográfico, que eles chamam. Se você tem perfil para ocupar aquele cargo, aquele posto. Né? Então, nesse perfil é exigido, inclusive no edital vocês podem ver que há características desejáveis e indesejáveis do militar. Isso está explícito no edital. Estou até aqui para passar para vocês. Eu achei curioso, para quem não conhece muito desse meio militar, de depois, aqui, ó, o item 4.11 do edital fala das características, né? Fala da avaliação de personalidade, né? Que é da responsabilidade do IPE, que é o Instituto de Psicologia da Aeronáutica. Então, existem essas características que são desejáveis e indesejáveis no militar. E o perfeccionismo, por exemplo, é uma das desejáveis, né? Não é considerado um traço negativo, mas sim positivo. Então, eu acho que vocês têm que estar atentos a isso, né? Assim, ao que é você ser militar, por que eles falam que é 24 horas? Isso a gente ouve no curso, a gente ouve muito nas unidades para onde a gente vai. Olha, você é militar 24 horas. Por que acontece? A cada mudança de direção, né, a unidade... Eu trabalhava numa OSA, né, que é a Organização de Saúde. Vou falar um pouquinho mais do meu local de trabalho. E o local que eu acho que a vaga de vocês vai ser destinada. É uma OSA, Organização de Saúde. Então, nós da área de saúde temos essa prerrogativa de 30 horas semanais, ao contrário de pessoas em cargo administrativo, inclusive psicólogos da área organizacional, que são 40 horas, tá? Que eles seguem o setor administrativo, que é a divisão administrativa. A gente era subordinado à divisão técnica, que era a área de saúde. Tem essa prerrogativa das 30 horas. Inclusive, tem uma portaria do CONGEP, que é o Comando Geral de Pessoal da Aeronáutica, que tem essa prerrogativa dessa carga horária diferenciada para o pessoal da saúde, né? Porque entende que é atendimento psicológico, é a mesma coisa que você trabalhar no administrativo, né? E é uma briga, inclusive, antiga da psicologia, né? De a gente conseguir essa carga horária, essa redução de carga horária para 30. A aeronáutica já tem essa diretriz. E eu vou falar um pouquinho da minha organização de saúde. Eu trabalhava numa instituição de longa permanência da aeronáutica, né? E onde tinham programas de centro de convivência também para idosos e tinha ambulatório geriátrico de atendimento para idosos. Né? O ambulatório foi criado assim 1 ano e pouco antes de eu sair. E aí eu fui atendendo no ambulatório também, que é atendimento ao público externo, e atendia o público interno, que eram os idosos que residem lá. Então, assim, você como militar, psicólogo, né? E ali eles sempre falavam que você é primeiro militar, depois você é psicólogo. A gente tem que conciliar isso, né, na nossa vida profissional. A gente é psicólogo, sim. O que aconteceu? Quando eu cheguei para me apresentar no primeiro dia, eram 2 vagas de psicólogo, já tinha uma psicóloga lá. Ela estava grávida de 7 meses. Quando eu olhei para ela, eu já vi aquele barrigão, falei, caramba, eu vou ficar sozinha. E dito e feito, assim. Ali, no máximo 2 meses ela vai tirar a licença dela, maternidade, né? E foi o que aconteceu, assim, né? Então, né, no máximo 9, quando ela tiver 9 meses, no máximo, porque às vezes acontece que a pessoa sai um pouco antes. E eu assumi a chefia, ela era chefe, eu assumi a chefia como a segunda mais antiga. A gente chama de antigo, né? Antigo não é quem tem mais tempo de serviço, né? Ao contrário do mundo civil. Antigo é quem tem um posto maior que o seu, né? Então, eu era mais moderna que ela, tinha acabado de chegar, né?
era mais moderna, né? Então, eu assumi a chefia com 2 meses de aeronáutica. Então, assim, eu preciso salientar isso para vocês, né? Que é importante vocês terem em mente que o curso de formação é para isso também. Eles vão dar aulas sobre liderança, sobre chefia, né? Você às vezes vai ter que ser chefe de gente que é mais velha, que tem idade para ser sua mãe, mas que é subordinada a você porque tem um posto abaixo, é graduado, que a gente chama, né? Sargento, suboficial, tal. Então, você tem que ter em mente que, assim, o curso de formação é para isso, né? Para você se preparar para a vida militar. Né? Psicólogo, eles já sabem que você é, porque você já tem diploma, às vezes tem especialização. Mas eles vão preparar você para a vida militar. Então, não fiquem preocupados. Ai, como é que é isso? Como é que é a vida militar? Você vai ser preparado para isso. O curso de formação tem 17 semanas. Na minha época eram 16. Agora eles incluíram uma semana a mais. E você vai ter essa imersão, né? Os primeiros 15 dias a gente chama de quarentena. Né? Quarentena foi uma palavra que a gente ouviu bastante agora na pandemia, né? Que é a ideia do isolamento e tudo mais. Então, você fica realmente lá quartelado durante 15 dias, sem poder sair e sem contato com o mundo externo. Né? Claro que assim, a gente fazia ligação para casa, não era totalmente incomunicável, mas a ideia é que você fique lá vivendo essa imersão nesse mundo. Né? Então, assim, sem horário, né? Não tem horário de expediente, você pode ser acionado de madrugada, a gente já marcheia à noite, a marcha rumo ao infinito, você fica marchando. Você tem aula de ordem unida, né? Que é para aprender a marchar. Você aprende lá como prestar continência, quem que você tem que prestar continência. Enfim, tudo vai ser ensinado, né, durante esse tempo. Por isso que ela é importante. E, então, é um mundo, assim, né, para muita gente, muito psicólogo tem um pouco de resistência ao militarismo, né, por conta da questão da disciplina, da hierarquia. Às vezes a gente tem uma leitura mais crítica, assim, em relação a essas instituições ditas totais, mas, assim, a minha experiência foi positiva nesse aspecto. O curso de formação, assim, para mim foi um grande aprendizado. Era difícil em alguns momentos, né? A gente vê que a questão do isolamento, quarentena da pandemia, até quem está vendo esse programa tipo BBB, sabe que qualquer confinamento, né? Existem várias dinâmicas ali internas de convivência, várias situações que são criadas ali grupais por causa disso, mas eu acho que é um grande desafio muito positivo. Eu tiro como muito positivo, aprender a marchar, aprender toda essa vida militar, assim, para mim teve um lado muito bom. Né? Porque, inclusive, eu queria desenvolver na minha vida a disciplina e a hierarquia, sabe? Assim, respeito à hierarquia e à autoridade. E a disciplina, que era uma coisa que eu precisava. Então, para mim, teve um lado muito, muito positivo. Então, eu até separei algumas informações aqui. Eu estou com uma colinha, gente, que é para não esquecer nada. Eu acho que conforme vocês forem fazendo perguntas também, a gente vai podendo, eu vou poder esclarecer melhor o que vocês quiserem saber. Mas eu selecionei alguns itens assim, importantes para vocês no edital, porque o edital realmente é um livro, né? São 70 páginas, a gente tem que estudar o edital. E às vezes não tem aquele cuidado, aquela atenção especial ali, cada detalhezinho. Então, assim, eu fiz um resumo. Né? É importante dizer que o estágio não faz parte do processo seletivo. Na minha época fazia. Se você fosse eliminado no estágio, né, você estava fora. Então, assim, hoje em dia, o estágio não é mais parte do processo. Então, você já está meio que dentro, né? Óbvio que você vai ser avaliado, a gente tem provas teóricas e práticas lá dentro, prova de marchar, prova de ordem e prova de teoria. Mas eu acho que o mais bacana, assim, dessa prova é que o edital ele é pequeno, o conteúdo programático ele é pequeno em comparação a outros editais. A gente vê, por exemplo, TJ tem muito direito, muita legislação. A aeronáutica não cobra isso. Né? Ela não poderia cobrar o Estatuto dos Militares. Né? Teve alguém que perguntou aí, o militar é estatutário? Ele é regido pelo Estatuto dos Militares. Só que a diferença em relação ao mundo civil, né, servidor civil, é que são 10 anos para ele conquistar a estabilidade. Então, todo ano ele é submetido à avaliação da CPO, que é a Comissão de Promoção de Oficiais. No caso de carreira, isso é avaliação, é uma nota que fica lá registrada na ficha de funcionário.
tradicional do militar, digamos assim, entendeu? No meu caso, o reengajamento era anual, né? Como era temporada, cada ano era como se fosse uma renovação do contrato. Então, a nossa avaliação era para isso, para ser feito reengajamento ou não do militar. Mas é muito difícil não ser reengajado, assim como é muito difícil um militar de carreira ser mal avaliado, né? Acontece lá dentro, às vezes é um remanejamento, uma reorientação do militar, mas é muito difícil, assim, só se fizer uma transgressão disciplinar muito grave. Então, acho que vocês não têm que se preocupar com isso. Então, assim, o que eu acho que eu ia retomando o que eu estava falando, né? O que eu acho bacana dessa prova é que, assim, é português, psicologia e redação. Do que redação, digamos que é uma questão discursiva de português, a gente pode colocar assim. Então, é só português e psicologia, praticamente. Redação, é claro que é uma questão discursiva difícil, né? Porque tem que redigir, tem que ter a norma culta. Inclusive, no edital, vocês vão ver lá como que é feita essa avaliação da redação, que tem os critérios bem claros. Assim. Por exemplo, erro ortográfico, o mesmo erro só vai ser contado uma vez, os pontos contados 2 vezes. Então, acho importante também vocês lerem as regrinhas da redação. Né? E isso aí, depois assim, a gente pode falar um pouquinho melhor. Mas, o que mais que eu posso dizer? Das etapas, né? Então, vamos falar um pouquinho das etapas. Já estava falando da prova. Tem esses, só português e psicologia. Né? Português, como a Lu falou, são 30 questões, psicologia 60. E tem a redação. Né? Então, depois é feita uma média, você não pode ter menos que 5, e no final você tem que ter média 6, para você ter a sua aprovação. A única etapa que é eliminatória e classificatória é a prova. As outras são eliminatórias. Tá? Então, todas as etapas são eliminatórias. Tanto que, assim, eu acho que são 16 redações que vão ser corrigidas, né? Porque é uma vaga, eles vão corrigir 16 redações. Então, os 16 que estão ali e que passaram na prova objetiva na primeira etapa têm condições de assumir a vaga, porque muita coisa acontece, gente, durante o processo seletivo. Né? Eu já vi gente ser eliminada com pessoa de saúde, no teste físico, no EAP, que é o exame de avaliação psicológica, na prova objetiva nem se fala, né? A primeira grande seleção ali que vai dar aquela instigada, para depois as outras etapas também as pessoas vão sendo eliminadas. Então, a inspeção de saúde, eu já vejo sendo eliminada por altura, por peso, porque tem que ter um determinado DMC. Porque assim, mas isso não é discriminatório, tá? Isso não é discriminação. Não é inconstitucional, porque entende-se que é uma prerrogativa do militar, né? Que ele tem que ter um determinado porte físico, tem que ter condições físicas, mentais, psicológicas para o tipo de cargo que ele vai assumir. Então, não é igual ao exame admissional, né? Normalmente, o exame admissional você tem que fazer ele já para tomar posse, faz os exames básicos, né? A inspeção de saúde é parte do processo seletivo e é eliminatório. Na época que eu fiz, de 2011, tinha discriminado, inclusive, todas as situações de saúde que eram eliminatórias. Agora, se você quiser saber, você tem que entrar numa ICA ou NSCA, que eu não sei agora qual é a legislação, mas eu tenho anotado aqui, posso depois dizer para vocês, como que é a inspeção de saúde, o que é feito, mas são exames de laboratório, de imagem. Inclusive, você tem que levar mulheres, né? Isso é uma questão também. Que as pessoas falam de discriminação de gênero, né? Você tem que ter exame ginecológico, você tem que levar. Né? No caso, eu não levei, eu fui submetido ao exame lá no CEMAL, que é o Centro de Medicina Aeroespacial da Aeronáutica, que é no Rio de Janeiro, aqui mesmo. Eu tive que fazer lá com o médico ginecologista lá, mas a gente queria as mulheres já levarem para ser menos constrangedor, né? Porque já é um médico de confiança, já leva o exame pronto, tem exame toxicológico. Então, assim, o que eu fiz na época para me preparar para a inspeção de saúde? Eu fiz todos os exames baseados na legislação. Todos os exames de saúde eu fiz. Eu queria saber se minha saúde estava em dia. Imagina, eu fazer uma prova difícil, passar, correr o risco de ser eliminada, porque, sei lá, estou com colesterol alto, enfim, estou com alguma taxa de sangue desregulada, né? Tem alguma alteração no exame de imagem, raio-x. Né? Tem essa questão da gravidez também, né? Por acaso, a gravidez não é eliminatória, eles não podem fazer isso. Fica para o outro processo seletivo, você interrompe, ele dá uma pausa, e no ano que vem você continua as etapas. E na própria inspeção de saúde, você faz o exame de urina,
Eles fazem teste de gravidez. Se você estiver grávida, você já não pode fazer o raio-x, por exemplo. Né? Só que fiquem tranquilas, mulheres, que isso não é eliminatório, não poderia ser, né? Então, eu falei um pouco da inspeção, aconselho vocês a fazerem isso. Fazer alguns exames, né? Quem tem convênio, quem tem plano de saúde, mas assim, não arriscaria, mesmo não tendo convênio, a chegar na hora e pagar para ver, né? Vou fazer o exame aqui, tá tudo bem comigo, não tá tudo bem, vou pagar para ver. Não, assim como o exame do TAC, que é o teste físico da aeronáutica. A gente, como ele passa 2 vezes por ano, então assim, a gente tem que ter um hábito de fazer exercício físico, né? Quando você vira militar, sua vida muda, né? Então você tem que estar com seus exames de saúde em dia, cuidados de saúde, fazer exercício físico com regularidade. O teste físico é o mesmo, 2 vezes por ano, é esse mesmo que você faz para entrar, é o que você faz na sua unidade. Né? Você tem que fazer 2 vezes por ano. Eles chamam de diagnóstico, para ver como é que você está, e o segundo é o definitivo. Então, o primeiro você tem a possibilidade de ter um parâmetro ali para você recuperar depois do segundo. Como que é o teste físico? E não se desesperem, porque às vezes o psicólogo foge de concurso que tenha teste físico, né? Concurso militar vai ter, não tem jeito. Marinha tem as provas de natação, Exército tem corrida, não tem. Se você quer fazer o concurso militar, tem que ter em mente que parte da preparação, você como militar, inclui tudo isso, cuidar da saúde, de atividade física, né? E outras prerrogativas de cargo, né? De perfil de liderança, características que você vai ter que desenvolver, caso não tenha, para poder assumir as funções lá dentro. Então, teste físico como é? São 1.650 metros em 12 minutos. Então, eu aconselho vocês a se jogar na preparação, né? Se joga e começa já desde já. Quem tem a possibilidade, claro, de tempo. Quem não tiver agora vai priorizar a parte de estudo teórico, né? Porque o mais importante é você passar na primeira etapa, que é eliminatório. Depois, acho que o teste físico que eu tenho essa informação é outubro. Botei na minha colinha aqui. Teste físico. Data é outubro. 4 de outubro, 6 de outubro. Então, assim, ainda tem tempo, né? Eu, por exemplo, era péssima em corrida, que todo mundo acha que é o mais fácil, né? Eu ia bem abdominal, flexão e péssima em corrida. Como eu tinha estudado atleta, assim, eu jogava vôlei na adolescência, fazia natação, desde criança, eu falei, bom, não deve ser um bicho de 7 cabeças, né? É possível. Correr quase 2 quilômetros em 12 minutos eu consigo. E foi a minha maior dificuldade. Então, assim, eu aconselho vocês a pelo menos estarem ligados. Assim, qual é a maior dificuldade de vocês? Eu tenho teste militar, que tem barra, né? Não sei se é a Marinha não. Polícia, acho que é a polícia militar, tem barra. E aí teve aquela coisa, tem barra para mulher, não tem barra? Enfim, acho que até teve um ano aí que caiu essa etapa. Mas a flexão é com apoio, né, de joelho, são... Gente, eu tenho tudo anotado, mas eu preciso de cola, porque o número de cabeça não dá. Feminino e masculino é diferente, tá, gente? Então, para mulher é um pouco menos. Então, para mulher são 12 flexões, 29 abdominais. De abdominal não é aquele de cabecinha, tá? É assim, você tem que encostar aqui o cotovelo no joelho, no abdominal completo. E a corrida é 1.600, quase 2, não são 2 quilômetros, para mim fazia total diferença. Então, 1.650 em 12 minutos. E cabe recurso. Eu, por exemplo, tive que entrar em recurso em 2 etapas, que foi a inspeção de saúde, tá? Eu tomei toco, que a gente fala tomar toco, tá? A gente ser reprovado, ser considerado inapto. Eu tomei toco de inspeção de saúde. E tomei toco no teste físico. O teste físico aconteceu na semana, resolvi comer um prato de camarão, né? Uma comida com frutos do mar. Olha, que maravilha. Então, são dicas que parecem bobas, mas que vão ser muito úteis para vocês. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma infecção intestinal. Claro, devia ser imunidade, nervosismo também, ou então realmente foi uma bactéria lá. Eu passei muito mal. Eu reprovei no primeiro teste físico. E eu tive que entrar com recurso. Eu falei, bom, agora é minha chance. Já era. E passei. Mas, assim, tive que contratar um
é como se fosse um personal, né? E ele fez circuito comigo, ele fez toda uma preparação muscular e tudo mais, porque eu era muito ruim, gente, corrida, muito careca. Então, quem não... eu não sei, eu não sou boa em teste físico, odeio fazer exercício físico, eu não sei. Vocês conseguem, tá? Consegue, é possível. A gente sempre vai ter uma dificuldade, né? Ou uma flexão, ou um abdominal, ou corrida, vai ter alguma coisa que não vai tão bem, mas a gente vai ter tempo até outubro, até depois para orientar os alunos do estudo dirigido, né, em relação às etapas seguintes, em respeito a isso. Tem uma pessoa que é ótima, inclusive ele é sargento da aeronáutica da reserva, que fez meu treinamento. Então, assim, claro que é um investimento a mais que vocês têm que fazer, mas também é a carreira da vida, né? Uma vez passando esse concurso, tchau e benção. Emprego pro resto da vida, você vai para a reserva com 12 mil, é certo. Assim. Falando em soldo, né, já puxando outro gancho, esqueci de falar, o soldo vocês têm alguns adicionais, tá? Por isso que varia, assim, tem os descontos, né, mas também tem os adicionais, então chega mais ou menos em torno daquele valor. Tem adicional de habilitação, isso é importante vocês saberem, já que a aeronáutica não tem prova de título, né? Isso é bom, porque quem não tem experiência, quem acabou de se formar, normalmente essa faixa etária de 20 e pouco, 30, né? O pessoal também que está se formando, né? E que é o público-alvo desse concurso, não tem essa bagagem ainda de título, eles não têm uma pós, não têm mestrado, doutorado, enfim. Então isso aí nivela todo mundo, né? Acho que a Marinha tem, por exemplo, prova de titulação, então já é um pouco mais difícil, né? Para quem é inexperiente. Então, quem tem, ou depois se vocês forem fazendo ao longo do tempo de carreira militar, você tem um adicional de habilitação. Estava para cair, a aeronáutica queria tirar, porque realmente é um gasto, né? Uma despesa muito grande. O orçamento das Forças Armadas estava diminuindo, né? Com o tempo. Então, quem tem pós ganha uma porcentagem, quem tem mestrado outra, doutorado outra, né? E assim vai subindo, acho que é 5%, cada uma começa com 20%. Mas você já recebe adicional Aí tem um adicional de militar da ativa também. Você recebe, depois que você já termina o curso de formação, você já é considerado militar da ativa, você recebe um adicional sobre o seu soldo. Gente, então falei um pouco da inspeção de saúde, falei um pouco do teste físico, agora um pouco da avaliação psicológica. É importante dizer que todas as etapas cabem recurso, tá? No caso da avaliação psicológica, o recurso não é você refazer o exame, né? Porque na inspeção de saúde você refaz. No meu caso, por exemplo, que eu tomei toco na inspeção de saúde. O que deu problema ali, eu pude refazer, levei exames de fora, levei laudos médicos e tudo. E aí eu fui apta, né? Fui considerada apta no recurso. Então você tem essa possibilidade de você refazer. No teste físico é a mesma coisa. Você tomou toco no teste, primeiro que você tem o recurso, que é na semana já seguinte. Então, assim, não vão nessa de que não vou ter tempo de me preparar, já que eu não consegui. Vou ter 15 dias, vou ter um mês. Não, é na semana seguinte. Realmente para casos pontuais como foi o meu, tipo uma infecção intestinal. Né? Eu quase tive umas 5 correndo, estava um sol. E eu quase desmaiei, eu apaguei no final da corrida. Eu estava muito fraca, estava desidratada, né? Enfim, quando tem infecção. E eu já era ruim na corrida, então, assim, fiquei pior ainda. Então, assim, meu recurso foi logo na semana seguinte. Eu não tive muito tempo de me preparar, só de me recuperar de um problema de saúde mesmo e fazer de novo. Então, era a Vera. Agora, o exame de avaliação psicológica, ele não tem essa possibilidade de você fazer o recurso, de você refazer os testes psicológicos todos, não. Você vai ser só reavaliado por uma comissão interna, que é do IPA, que é do Instituto de Psicologia Aeronáutica. Provavelmente outros psicólogos que não aplicaram o teste vão reavaliar para você receber um parecer. Eles fazem entrevista devolutiva, eles chamam de informativa, né? Você sabe o motivo pelo qual você foi considerado inapto, né? Apto, você já está certo, mas inapto você tem esse motivo, e aí você pode recorrer. É claro que, assim, às vezes cabe recurso, pessoas que entram com recurso externo. Aliás, inclusive, cabe recurso a muita coisa, né? Na minha turma, por exemplo, teve gente que entrou com recurso por altura, acho que a altura mínima era 1,55,
E a pessoa tinha 1,50. Eu lembro que era uma advogada, ela era bem baixinha, ela era mais baixinha assim da turma, porque ela entrou com a liminar e conseguiu, né, provar que a altura não ia impedir ela de exercer o trabalho dela. Normalmente isso é mais para aviador, né, para piloto de caça, por exemplo, você tem que ter uma altura limite para você caber no avião. Então aí realmente tem essa exigência. Para exercer o cargo de psicólogo não faz muito sentido, realmente. Então tem gente que entra na justiça e ganha, né? Assim como a questão da idade, né? Tem gente que está entrando como ele está, com liminar, como um quadro temporário, porque tem um limite de 45 anos, né? Então, por que 45 eu consigo exercer e 45 em um dia eu já não sou mais apto, 46 eu não sou mais apto? O que essa idade vai influenciar na minha atividade aqui, né? Então, as pessoas estão entrando com recurso e estão ganhando. Então, claro que cabe, né? Mas vamos pensar aqui no decorrer do processo normal. Mas assim, aconteceu comigo, de eu ter que entrar com recurso interno em 2 etapas e ganhei. Mas se eu não tivesse ganho, né, provavelmente eu teria essa possibilidade também de recorrer fora, nada impede, né? Então, eu estava falando do exame, né, de aptidão psicológica. Eles vão avaliar condições comportamentais de personalidade. Quem vai aplicar são os psicólogos do IPA, né? Inclusive, eu já participei da aplicação desses testes, né, como elo de apoio. Eles chamam de elo, né? Eles treinam os psicólogos para servir como elo. Eles precisam de um concurso grande, tem muito candidato, vão chamar os psicólogos da unidade para prestar esse serviço, como se fosse uma missão, né? Missão. Tudo a gente chama de missão, né? Para pagar essa missão, fazer essa missão. Então, tem isso. Importante dizer, gente, a gente não é só psicólogo, né? A gente vai atender o ambulatório, vai ter um trabalho né, de psicólogo, só que a gente não é só isso, a gente é militar, psicólogo militar, tem suas especificidades, suas particularidades. A gente concorre à escala de serviço. O que é isso? Né? Quando eu entrei, as pessoas falavam isso para mim, você sabe que você vai tirar serviço? Eu falava, tirar serviço. Expressão esquisita, né? Tirar serviço. Aí quando eu falava com minhas amigas minhas civis, eu estou de serviço. Ela, nossa, que estranho. Esquisito falar assim, estou de serviço, né? Porque parece que todo serviço, sabe? Aquela coisa que tem gente que fala, todo serviço, em vez de falar que está no trabalho. Eu falei, não, é um plantão de 24 horas que você tira enquanto oficial de dia, chama oficial de dia. Você fica responsável pela unidade naquele dia, tá? Então tem uma escala que sai todo mês, inclusive no final, como a mais antiga, antes de eu sair, eu fui escalante dos oficiais e concorri à escala ao mesmo tempo, né? Então vocês têm que ter noção que, assim, na minha unidade era bastante serviço, uma unidade muito pequena, tinha poucos oficiais, né? Tem unidades enormes que você tira um serviço a cada 2 meses, a cada 3 meses. A gente tirava todo mês. E tinha época que era bastante serviço, né? Eram de 2 a 3 por mês. E já teve um momento que a gente foi fiscal de dia. Fiscal de dia é o quê? Você não fica 24 horas, você fica 12. E você fica de sobreaviso em casa com o celular funcional. Se der algum problema, você vai à unidade ou resolve pelo telefone. Mas isso é quando a escala tem menos de 6 oficiais. Né? Uma unidade para ter menos de 6 oficiais tem que ser muito pequena. A minha era pequena, porque era uma unidade de saúde voltada para o público geriátrico, né? O público de idosos. Então, realmente, o corpo ali de oficiais era muito pequeno. Então, o que é isso? 3 serviços por... Você tem que ter noção. 3 vezes por mês, isso varia muito, tá? Para onde vocês forem. No caso, essa vaga de psicólogo, eu estou apostando que ela vai para o IPA, porque é no Rio de Janeiro, apesar de ser um concurso nacional. O que acontece? O IPA, ele é o Instituto de Psicologia da Aeronáutica, ele é o órgão central dos psicólogos. Inclusive, acho que é a única força que tem um instituto só de psicologia. Assim como a aeronáutica também é a única força que tem uma instituição de longa permanência para idosos. Inclusive, é referência na América Latina, super renomada, então, que eu trabalhei. Então, tem essa particularidade também. O único que tem esse órgão central de psicologia. E aí, os psicólogos normalmente vão primeiro para lá. Qual a ideia? Você fazer reposição no quadro desse órgão central, né, porque tem 20 e tantos psicólogos. E eles têm uma coisa chamada TLP, que é a previsão de vagas de determinada especialidade naquela unidade. Então, assim, na TLP de psicólogo no IPA são 23, então eles vão repor as vagas, né,
até chegar a 23, e depois eles vão começar a distribuir os psicólogos para as outras unidades do Brasil. Mas já aconteceu, no último concurso, acho que a psicóloga foi para Brasília, porque é um brigadeiro lá, né? O pessoal já começou a saber que existe psicólogo de carreira. Né? Os brigadeiros antigões, né? Os que mandam a coisa toda, eles estão começando a pedir a solicitar. Dependendo da antiguidade, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eles estão solicitando a vaga direta. Aconteceu isso. Mas, desde o primeiro concurso, a maioria das vagas vai direto para o IPA. Então, eu aposto que seja feito isso. Agora tem até uma psicóloga que está sendo transferida para a DIRSA, que é a Diretoria de Saúde, que solicitou uma psicóloga do IPA. Então, uma vaga, por exemplo, vai ser aberta no IPA. Então, eu estou apostando que vai para lá. Então, assim, qual é a ênfase do IPA? É psicologia organizacional. Já teve atendimento clínico lá, tem setor de psicologia clínica dentro do IPA, mas é muito pouco, né? Uma psicóloga, 2, 5 atendimentos, é muito pouco. Estava muito incipiente quando eu saí da aeronáutica. Não sei como está exatamente agora, né? Pandemia e tudo, mas eu aposto nessa pegada de psicologia institucional, que é um dos temas que mais cai na prova. Né? A gente fez esse levantamento para vocês, e dos temas que mais caem, como a Lu falou, né? E a psicologia organizacional e a psicologia do trabalho são 2 grandes eixos temáticos assim, que vocês têm que se debruçar. Porque, exatamente por conta dessa vivência, né? Hoje em dia, o cargo de psicólogo é generalista. Então, você pode ficar em qualquer lugar do Brasil, em qualquer unidade. Tem que ter essa noção que o concurso é federal, né? Inclusive, temos provas nas grandes capitais aí, né? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, temos provas espalhadas onde tem Comair, né, onde tem organização da aeronáutica, tem prova em grandes capitais. E temos que ter em mente que o psicólogo é generalista, então ele pode cair numa unidade escolar, né, numa organização escolar, militar, pode cair numa área de saúde ou num trabalho mais organizacional. Tá? E por que eles cobram muito organizacional? Porque normalmente todo mundo vai para o IPA, fica no IPA, depois é transferido. Né? E o IPA é um órgão central, que ele rege e coordena todos os psicólogos da Força Aérea. Então, tudo que a gente precisava, a gente se remetia ao IPA, por exemplo, para alguma orientação, né? Algum aconselhamento, enfim. Eles sempre estavam fazendo essa ponte com a gente. Tá? Então, o trabalho do psicólogo é muito variado. Vocês têm que ter essa... eu não gosto de organizacional, não sei o quê. Ou então, eu prefiro a área de saúde. Vocês têm que ter essa noção de que vocês podem cair numa unidade que não é exatamente o perfil, digamos assim, preferencial de vocês, na escolha primeira. Mas o vislumbre de que militar ele é transferido, né, o militar de carreira ele pode ser transferido para qualquer unidade. Então, claro que existe possibilidade de transferência depois do lugar que você se identifique mais, que você queira trabalhar. Alguém abriu o microfone para falar alguma coisa? Fui eu, Tainá, Luciana. Então, o que eu estava pensando é justamente aproveitar esse gancho que você está trazendo dessa especialidade, né, do psicólogo, para, de repente, abrir também a possibilidade dos ouvintes aí interagirem um pouquinho, né, deles, de repente... eu estou sentindo falta dessa interação. O microfone para pergunta. Então, seria bom, a gente já deu bastante informação, né? De repente começar a ouvir um pouquinho deles, o que eles estão achando, o que ficou como estranhamento, o que não está claro. Então, a gente podia se disponibilizar agora, então, para... E aí você vai acrescentando, logicamente, com as dúvidas aí, com as curiosidades. Eu posso falar mais da prova em si também, que também eu acabei, né, falando mais das outras, mas a gente pode voltar para falar da prova. Aí eu queria abrir o microfone para vocês, então, fazerem perguntas a partir do que vocês forem trazendo, aí a gente vai conversando. Alguém voluntário? No militarismo a gente pergunta voluntários, mas aquele voluntário meio que obrigatório. Que alguém tem que... Tainá, bom dia. Bom dia, quem fala? Pamela. Pamela, diga, Pamela. Essa vaga, ela fica nesse critério de você poder ser transferido para qualquer estado ou inicialmente ela é alocada no Rio?
Então, Pamela, essa vaga, você vê que eles não especificam para onde vaga, né? Eles colocam que é uma vaga de psicologia, ponto final. Então, essa vaga, a princípio, você pode ser para ir para qualquer lugar do Brasil. Entendi. A nossa pós para o IPA primeiro, para o Rio de Janeiro, porque é o órgão central. Então, eles entendem, né, que primeiro você precisa passar por esse órgão central, aprender ali no coração de uma instituição de psicologia, né, que é o Instituto de Psicologia da Aeronáutica, para depois você ser transferido. Então, a princípio, quando começou a prova de carreira para psicólogo, eu estava lá na Ativa, e era isso que se falava, né? Inclusive, a gente tinha contato direto com o diretor do IPA, o pessoal do CONGEP, o comandante pessoal, o pessoal da direção da diretoria de ensino, e eles falavam isso. Ó, a ideia é a gente primeiro fazer reposição de toda a TLP do IPA, e depois, quando tiver completa a TLP, a gente até abre a possibilidade de psicólogos de outros locais do Brasil solicitarem essa vaga direto. E aconteceu. Ano passado, a psicóloga foi para Brasília, que foi solicitação de um brigadeiro. Então, aconteceu. Mas, assim, já era certo que todo mundo ia para o IPA e depois iam ser feitas as transferências. Até porque os psicólogos mais antigos que passaram de primeiros concursos, né, provavelmente têm essa prerrogativa de pedir a transferência primeiro, né? Sim. Querer ir para outro estado, não necessariamente todo mundo é aqui do Rio, né? Então, o pessoal é de lugares variados do Brasil. Então, tem essa prerrogativa deles pedirem a transferência depois de 2 anos de efetivo de exercício, né, de efetivo de serviço, eles poderem fazer isso. Mas é uma aposta, entendeu? Tá bem, obrigada. Eu tenho uma questão sobre a inspeção de saúde. Eu fico muito na dúvida do quão criteriosos eles são nessa inspeção. Você já falou que muita coisa cabe recurso, mas aqui a minha dúvida é que na Marinha, por exemplo, eu estava olhando o edital, e aí eu tenho uma escoliose, né? E aí quando falam de escoliose lá na Marinha, é até o grau 13, e aí eu tenho o grau 18. Que não é uma coisa que me causa dor, que me impede de fazer alguma coisa, mas eu fico muito na dúvida em relação a isso. Então, quem tá falando? Desculpa. Eu, Ingrid. Ingrid. Então, Ingrid, é o seguinte, o que acontece? Na inspeção, como eu falei, na minha época do edital, no edital já era maior que o de vocês. Já vinha especificamente o que era o motivo de aptidão e na verdade, de inaptidão, né? O que você tinha que ter. Eu até brinquei com as meninas agora, com a Lu e com a Selma, que a gente tinha que ter 32 dentes na boca. Entendeu? Era nesse grau de especificidade. Hoje em dia não é mais. Eles retiraram, inclusive, isso, talvez porque estivesse dando muitos problemas, não cabendo muito recurso, né? Então, o que acontece? Vocês podem consultar a ICA 160-6, se alguém puder digitar aí para mim no chat, mas vai ficar gravado, né? E se vocês quiserem anotar agora também, a ICA 160-6 e a NSCA 160-10. Peraí que eu escrevo, Tainá, volta aí, por favor. Fala de novo, please. Vou escrever aqui. É a ICA 160-6. Sim. E a NSCA. Pode falar? 160-10. Isso. Isso mesmo, é que eu estou vendo a sua legenda aqui, tá certinho. Que são legislações da aeronáutica que falam só sobre inspeção de saúde. Tá? Então, ali tem especificado exatamente assim, qual o grau de exigência deles. Isso aqui é de fácil acesso, jogam no Google, vocês conseguem achar. E aí eu acho interessante vocês darem uma lida nisso, quem tem algum problema de saúde que acha que é competitivo, ou então quem tem a curiosidade de saber exatamente o nível de exigência deles, entra nessa legislação para poder consultar direitinho. Tá? Na época eu li tudo, reli, para ver exatamente também se eu tinha algum problema de saúde que impedia o meu ingresso.
E eu realmente tomei toco, como eu falei para vocês. Na inspeção de saúde eu tomei toco, mas aí houve a possibilidade de eu repetir os exames. E mesmo tendo feito todos os exames antes, prévios, e não tendo detectado nada que pudesse me eliminar, mas aconteceu de chegar às vezes na hora ali naquela semana, né? Porque os exames você faz com uma certa antecedência. E chegou ali na hora, eu tomei toco, mas refiz e aí fui aprovada. Entendeu? Provavelmente se eu tivesse reprovado de novo, eu ia entrar na justiça, alguma coisa assim, entendeu? Por ser uma situação temporária, enfim. Respondi, Ingrid? Respondeu, muito obrigada. Nada. Gente, falando da inspeção de saúde, é importante só um detalhe. Carteira de vacinação em dia, tá? Porque, por exemplo, vai ter um momento que vocês vão lá na etapa de concentração intermediária, isso não está muito claro como etapa de eliminatória, não. Essa etapa de concentração intermediária é uma etapa mais informativa. Quando vocês já tiverem passado em todas as etapas, eles vão fazer uma concentração intermediária. A minha foi lá no CIAR mesmo, em Belo Horizonte. E aí eles vão pedir toda a documentação, vão pedir tudo, como a Lu falou. Importante conferir essa documentação antes, porque vocês já vão estar lá em Minas. E logo na sequência já começa o curso de formação. E vacina, Tainá, é uma coisa importante, porque depois que a gente vira adulto, a gente esquece, acha que não tem mais vacina para adulto, né? Quando é criança, a gente tem muita gente que perde. Esse edital específico, ele exige 3 vacinas, que é a febre amarela, tétano, então, e hepatite B, é importante. Então, a hepatite B, ela não é de dosagem única. Então, quem não tem, já tem que começar, porque eles têm os critérios ali. Você pode iniciar o processo seletivo só com a primeira dose, mas você tem que terminar com ela completa. E ela existe um intervalo, né? Então é importante realmente ver isso, porque de qualquer forma é a favor da nossa saúde, né? Não é nada que vai ser feito também. Sim. E eu, por exemplo, no caso, eu tive que tomar 3 vezes das 3 doses. Nossa. Porque eu tomava a primeira, aí dava intervalo, eu tomava, e quando eu fazia sorologia, dizia que eu não era... Não aparecia. Reagente. Eu não estava protegida, não era reagente. Sim. Aí repeti o ciclo todo de novo. Aí na terceira vez que eu repeti o ciclo foi que eu fiz a sorologia e deu reagente. Pois é. Então, como a Lu falou, porque tem um intervalo de tempo entre uma dose e outra, eu faço repetir o ciclo 3 vezes. Então agora é importante, assim, pra vocês já ficarem ligados nisso, até porque muita gente, muito adulto, perde a carteira de vacinação. Uhum. Por exemplo, fiquei assim, suei para achar a minha. Sorte que eu tenho uma mãe organizada. E aí que tinha tudo direitinho quando eu era pequena, mas assim, desde nossas bolinhas, quando eu era pequena. Mas assim, é importante atualizar. Acho que febre amarela, né, Lu, que você falou? Isso, é febre amarela, tétano e a hepatite B. E febre amarela eles falam muito por causa de missões, né? Isso. Tem alguns estados que exigem, algumas missões da aeronáutica também que você tem que ter. E é bom ver a validade. Por 10 anos. Isso, exatamente. Por 10 anos. Isso. Então, eu já tomei, mas você tem que estar ciente se esse já tomei vai estar dentro dos 10 anos, pelo menos até 2022, que é quando encerra o processo. Isso é importante, senão já tem que se refazer. Isso, exatamente. Mais alguma coisa? Bom, eu acho que por hoje a gente está aí, né? Senão a gente vai ficar aqui o resto do sábado conversando. Gente, eu falo muito, sábado com S de seremos milico. Olha, serão então, todos milicos. Obviamente, quem tiver ainda dúvidas, vocês podem entrar, tem nosso e-mail, a turma já está lá disponível, mas qualquer outra dúvida, a Selma não está presente agora, ela precisou sair, mas enfim, vocês têm os canais de acesso, nosso Instagram, no nosso site, os telefones. Então, agradeço a participação de vocês, espero poder vê-los aí ao longo do nosso percurso. Então, não percam tempo, quem tem interesse, quem realmente quer participar do concurso, não deixa para depois. Quanto mais cedo você conseguir abraçar isso, obviamente, mais tempo de organização, de revisão, de fixação de conteúdo vocês terão. Então, eu me despeço por aqui, agradeço a presença de todos e vejo vocês nas aulas. Deixa eu só fazer uma consideração final. Sim. Ótimo. Então, gente, não desanimem por ser uma vaga, intenções de conquistar uma carreira estável, né,
tá? De vestir farda. Comecem para ontem, assim, façam o curso, né? Já comecem, porque as inscrições já estão abertas, vão até dia 22 só de março. Então, faça inscrição no curso também. Não desanime por ser uma vaga, tá? Porque, assim, o edital é praticamente o mesmo todo ano. Então, é o que eu brinco de concurseiro, né? Uma hora vai. Quem tem esse foco tem que começar agora, né? E se não desanima, eu fiquei, né, em 10º tanto, não entrei ali. Vamos torcer, eu acho que todo mundo tem condições aqui com esse curso de estar nos primeiros lugares, né, de ter as 15 lá nos primeiros lugares para ter redação corrigida, então vai estar na briga, vai estar na luta. Mas mesmo que não consiga, né, a preparação tem que começar. Ano que vem a prova vai ser igual, depois vai ser igual. Então, assim, não desista, porque às vezes tem preparações que são a médio, curto e longo prazo, né? Claro que a gente aposta que seja de vocês curtíssimo, que a vaga seja nossa, com certeza que temos todos essa possibilidade. Tá bom? E tamo junto. Qualquer coisa, estou disponível aí se quiser depois entrar em contato. Eu esqueci de perguntar tal coisa, né? Tem mais coisa para falar, mas é que eu falo pra caramba, eu tenho que cortar meu microfone. E, gente, aproveitando para lembrar que toda vez que o Estudo Dirigido lança a turma, ele lança a turma com desconto promocional, mas é com tempo limitado, tá? Então, esse da turma da Aeronáutica é até o dia 15, que é um desconto bem importante aí, quase 40%, se eu não me engano. Então, quem já tiver com essa ideia, corre lá que ainda dá tempo, viu? Aproveitem ainda o finalzinho de sábado, bom fim de semana, cuidem-se todos. E aproveitem para ler o edital. Tchau, gente. Que livro maravilhoso. Que livro maravilhoso para você ler no final de semana, até domingo. Mas é importante, viu? Mas qualquer coisa estaremos aqui também à disposição para ajudar, tá? Com a leitura do edital, com a live. Entrar em contato depois. É isso então, gente. Divulguem. Beijo para vocês. Essa aula vai ficar gravada, divulguem, tá? Isso. Seus amigos psicólogos. E até a próxima. Obrigada pela participação de vocês. Tchau. Obrigada, Tainá. Tchau, gente. Tchau. Bom fim de semana. Bom final de semana. Tchau.